Nesta quarta-feira, o Brasil celebra o Dia do Índio, desde o ano de 1943, quando o presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei 5540, estabeleceu a data acolhendo a proposta dos indígenas brasileiros que participaram do primeiro Congresso Indigenista Interamericano realizado no México em 1940. A data é importante para lembrarmos a dívida histórica de nosso país com os primeiros habitantes desta terra. A demarcação das terras indígenas continua sendo motivo de litígio até os dias atuais, e é sobre a questão agrária que eu venho, neste exato momento, ocupar esta tribuna, referenciando, portanto, todo o nosso respeito à luta dos povos indígenas, como também trazer a abordagem de forma mais ampla da situação em que se encontra a reforma agrária no Brasil. Isto, inclusive, senhor presidente, porque nesta última segunda-feira, 17 de abril, foi iniciada a Jornada Nacional e Internacional de Lutas pela Reforma Agrária. De acordo com informações do MST, o Movimento Sem Terra, até esta quarta-feira já aconteceram movimentos em 15 estados da federação, dentre os quais Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina, Pará, Piauí, São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Bahia, Mato Grosso, Paraná, Distrito Federal e Rio de Janeiro. É importante aqui lembrar que os movimentos que defendem a reforma agrária definiram a data de 17 de abril como início da jornada de lutas pela terra, porque ela coincide com um dia, muito triste para a nação brasileira. O 17 de abril, quando foram assassinados 21 agricultores em Eldorado dos Carajás. Se passaram, portanto, senhor presidente, 20 anos daquela tragédia, daquele acontecimento que trouxe imensa tristeza e vergonha para o nosso país, perante, inclusive, a comunidade internacional. E o contraditório de tudo isso é que a reforma agrária é para o Brasil, como foi para todos os países avançados, um potencial na promoção do desenvolvimento nacional. Ou seja, não tem motivos lógicos, muito menos justos, que explique tanta reação à distribuição de terra para o acolhimento de pessoas e geração de alimentos. O fato é que, apesar de todos os empecilhos do Estado brasileiro, a reforma agrária apresenta números vultuosos na promoção da cidadania no campo e consequente apoio ao desenvolvimento nacional. Hoje, graças à luta dos agricultores e agricultoras familiares e suas organizações, temos mais de 1 milhão de famílias assentadas em todo o país, aonde, apesar da não conclusão do processo de reforma agrária, as pessoas passaram a terem casas para morarem, terra para plantarem e criarem seus animais e outras condições de crédito e de acesso aos mercados que possibilitaram importantes resultados na inclusão social das próprias famílias beneficiadas e, ao mesmo tempo, na geração de riquezas para o país como um todo. Acrescento ainda aqui, senhor presidente, as políticas de inclusão social implementadas nos governos do PT através de Lula e Dilma no campo da educação. A expansão das escolas técnicas, a expansão do ensino superior, senadora Regina, que possibilitou que, pela primeira vez, os filhos dos assentados, os filhos dos pequenos agricultores tivessem também o direito, de frequentar, por exemplo, uma faculdade de medicina, uma escola de medicina, de realizar o seu sonho, de receber um diploma de nível superior de medicina, através do programa vitorioso, inclusive do nosso governo, que foi o Mais Médico, hoje ameaçado pelo governo ilegítimo que está aí. Mas o que eu quero aqui registrar é que eu guardo uma imensa alegria quando ando pelas cidades do meu Rio Grande do Norte e vejo as escolas técnicas espalhadas pelas diversas regiões. Quando vejo o crescimento da UFESA, quando vejo o crescimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que possibilitou a democratização do acesso ao ensino superior, garantindo
que pela primeira vez, repito, membros das famílias de assentados, antes entregue ao abandono, antes deserdados pelo direito à educação, hoje vê, repito, os filhos dos assentados, filhos dos pequenos agricultores, filhos de pescadores, tendo acesso a cursarem bons cursos técnicos nas escolas técnicas e tendo acesso também à formação no campo do ensino superior. No meu estado, Rio Grande do Norte, quero ainda acrescentar que são cerca de 20 mil famílias assentadas com casos emblemáticos de inclusão social e produtiva, dentre as quais podemos citar a histórica experiência de exportação de frutas do assentamento Vale do Lírio, a recente exportação de melão no assentamento Maísa, com forte presença das mulheres produtoras, a significativa produção de mel e a produção de frutas e hortaliças orgânicas e sustentáveis na Chapada do Apodi, a experiência de atividades não agrícolas como o restaurante Sabores da Serra, em Upanema, que foi destaque, inclusive, no programa rural da afiliada da Rede Globo, lá no nosso estado, no último domingo. Acrescenta ainda a produção de hortaliças agroecológicas e as feiras da agricultura familiar, com forte presença dos assentamentos de todo o estado. Enfim, esses são alguns exemplos de que, apesar das ausências no plano estadual, dos apoios necessários, a reforma agrária conseguiu mudar para melhor muitas das vidas das famílias envolvidas no processo. Os dados do último censo agropecuário de 2006 são contundentes quando apontaram que mais da metade da produção de alimentos no país é realizada pela agricultura familiar e dentro dela está a significativa participação da reforma agrária. Apesar disso, senhor presidente, a desapropriação de terras para fins de reforma agrária encontra-se, infelizmente, praticamente estagnada. Agora, inclusive, ameaçada, repito, nesses tempos estranhos de governo ilegítimo que aí está. Veja bem, dados do INCRA afirmam a existência de 180 milhões de hectares de grandes propriedades definidas como improdutivas. Na outra ponta, o MST indica que são ainda 120 mil famílias acampadas à espera de um lugar, abro aspas, de mato verde para plantar e para colher, como diz a antiga canção. E qual tem sido a posição do governo ilegítimo que está aí? Os gestos desse governo ilegítimo que está aí, além de contrários e hostis à continuidade da reforma agrária, são gestos, inclusive, senadora Regina, de criminalização, de ataque, aos movimentos sociais, em especial ao movimento dos sem terra. E esses gestos de desprezo pela luta em prol do acesso à terra se expressam, por exemplo, como a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso é um insulto. Se expressam, por exemplo, como a redução de investimentos para o INCRA, inclusive o INCRA pagar o passivo e avançar nas desapropriações. Na contramão, repito, da luta para fazer avançar a reforma agrária, o governo ilegítimo do senhor Michel Temer baixou a MP 759 no apagar das luzes de 2016, mais precisamente 22 de dezembro de 2016. MP essa que alterou profundamente a legislação fundiária e os procedimentos para a efetivação da reforma agrária, conflitando com o que está previsto, inclusive, na Constituição Federal de 88. Dentre os retrocessos, repito, que fazem parte dessa famigerada MP 759, da lavra do governo ilegítimo que aí está, nós podemos aqui citar, primeiro, a municipalização do processo de desconcentração de terras, porque agora a vistoria e a desapropriação das terras serão feitas pelas prefeituras, o que na prática estanca a reforma agrária, dado o temor que os trabalhadores têm, uma vez que os latifundiários, em geral,
detém poderes políticos municipais. Outro retrocesso é a retirada dos movimentos sociais, de todo o processo de efetivação do acesso à terra, o que significa redução ou interdição do controle social. Outro retrocesso, a previsão de editais para a composição dos novos assentamentos, o que significa desconsiderar as mais de 100 mil famílias acampadas que aguardam há anos pelo direito do acesso à terra. Esse clima, repito, de criminalização contra o movimento sem terra, esse clima agressivo contra a reforma agrária tem refletido, senhor presidente, no aumento da violência no campo. A CPT, a Comissão Pastoral da Terra da Igreja Católica, apresentou o relatório Conflitos do Campo, aonde nada mais, nada menos, apresenta números que dão conta de 2016 como um dos anos mais violentos desde a criação do relatório pela Comissão Pastoral da Terra em 1985. Em 2016, aconteceram 61 assassinatos. As ameaças de morte subiram 86% e as tentativas de assassinato subiram 68%. Repito, o relatório da CPT, Conflitos do Campo, apresenta o ano de 2016 como um dos anos de maior violência no que diz respeito à luta pela terra. E não é mera coincidência de 2016 ter sido o ano também da ruptura democrática, do ataque à democracia, né, quando cassaram um mandato presidencial legítimo e, com ele, emergiu o que nós estamos vendo aí, a agenda de retirada de direitos. Portanto, senhor presidente, diante dessa denúncia da Igreja Católica, fica ainda mais incompreensível o comportamento de setores do Congresso com suas posições de criminalização dos movimentos que lutam pelo acesso à terra, quando, na verdade, deveria ser uma postura de apoio, porque a reforma agrária é importante, é necessária, e a tarefa de distribuição das terras improdutivas foi realizada, volto a dizer, em todos os países avançados, senadora Regina, independente desses países ter orientações políticas de esquerda ou de direita. Ou seja, infelizmente, a gente tem no Brasil ainda, né, uma elite muito tacanha, né, muito atrasada, quando a luta pelo acesso à terra, em muitas ocasiões, inclusive é tratada como um caso de polícia, e não como um caso, né, de luta pelo direito à cidadania. Então, senhor presidente, quero aqui mais uma vez, repito, saudar a luta dos povos indígenas, reafirmar todo o compromisso da bancada do Partido dos Trabalhadores, assim como quero mais uma vez aqui saudar os irmãos e irmãs assentados e assentadas que não perdem a esperança, que resistem, que continuam sonhando, né, com um Brasil justo, com um Brasil solidário. Os assentados e assentadas que sabem que, mesmo em meio às dificuldades e às limitações, sabem o que representou do ponto de vista de avanços sociais os governos Lula e Dilma para a luta em prol do fortalecimento da agricultura familiar. E hoje eles estão sentindo exatamente na pele o contrário, esse clima hostil, esse clima de ataque, esse clima de agressão aos que lutam pelo direito à terra. Então, fica aqui, repito, a nossa saudação e reafirmando o nosso compromisso, né, de, junto com os sem terra, de não desistir, de resistir, de continuar lutando por um país justo. E um país justo, senhor presidente, e cidadão, passa por algo decisivo, fundamental, que é a cidadania chegar ao campo, né? A cidadania, para ela ser conquistada, a cidadania chegar na cidade, ela tem que chegar no campo também, porque só assim nós poderemos avançar, repito, em prol daquilo que nós desejamos, que é um país justo
e um país cidadão. Senhor presidente, nesses 5 minutos aí que me resta, eu quero aqui mais uma vez também me associar aos que têm chamado a atenção aqui da questão da reforma trabalhista, senhor presidente. Pelo quanto essa reforma trabalhista tem de perversidade, ou seja, que nós estamos assistindo é um ataque brutal, senhor presidente, um ataque brutal aos direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras, não só através da reforma da Previdência, mas também através dos projetos de lei que visam alterar a CLT. Em síntese, o projeto de lei, inclusive, que está nesse exato momento em tramitação na Câmara dos Deputados, data ainda da época do governo do Fernando Henrique. Em síntese, ele significa rasgar a CLT na medida em que impõe o acordado sobre o legislado, impõe a terceirização irrestrita, na medida em que impõe um ataque violento, senador Paim, às organizações exatamente sindicais. Vossa Excelência conhece muito bem essa matéria, pelo quanto também tem lutado, pelo quanto, inclusive, tem exercido um papel fundamental aqui no Senado, que é ser o relator de um projeto de lei que também trata da questão dos direitos trabalhistas e pelo quanto Vossa Excelência aqui, no seu relatório, apresenta uma proposição legislativa que não vem na direção de rasgar a CLT, que não vem na direção de suprimir direito dos trabalhadores, pelo contrário, seu relatório nega a terceirização irrestrita, seu relatório nega a prevalência do acordado sobre o legislado, seu relatório vem na direção de reconhecer o quanto o mundo terceirizado, os mais de 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do mundo terceirizado têm seus direitos sociais negados, por isso que o seu relatório venha na direção de dar a eles, aos trabalhadores terceirizados e terceirizadas, os mesmos direitos que têm os trabalhadores de contrato permanente, e não o que estão tentando fazer na Câmara dos Deputados. Relatório, inclusive, de autoria do deputado federal do PSDB, o senhor Rogério Marinho, que o relatório é tão perverso, isso vem sendo dito não só pelos juízes do trabalho, vem sendo dito pelos especialistas, pelas centrais sindicais, mas vem sendo dito por todos aqueles que se preocupam em defender a cidadania do povo trabalhador. Pelo quanto o relatório apresentado, repito, pelo deputado federal do PSDB, se preocupou em defender os interesses dos patrões, se preocupou em estabelecer regras para que os patrões cada vez mais consigam aumentar os seus lucros às custas do sofrimento, do sacrifício dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, Paim, eu encerro dizendo que tenho muita esperança, de que nós vamos barrar essas reformas. Ontem mesmo, como Vossa Excelência aqui já mencionou, o governo sofreu uma derrota, não conseguiu aprovar o regime de urgência. Estão tentando novamente. O fato, Paim, é que cada vez mais as ruas se expressam. São os trabalhadores do campo e da cidade, inclusive, repito, com amplo apoio da sociedade. E as mobilizações sociais e populares estão tão fortes que tem feito o governo, inclusive, recuar. Mas nós não recuaremos. Nós não recuaremos, porque a palavra de ordem continua sendo uma só, do campo e da cidade. É a retirada dessas propostas, tanto da Previdência como trabalhista, pelo que elas têm, de nefasto, de negar e de suprimir direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras. Encerro, senhor presidente, deixando aqui mais uma vez um recado muito claro para o governo que está aí. Nos aguardem, porque o dia 28 está chegando. Greve geral. Greve geral, pensando, portanto, defendendo a cidadania, não só das gerações presentes e gerações futuras.
nada vai deter a luta e a marcha dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. O governo queria aprovar, senadora Regina, agora, já em abril, a reforma da Previdência. Queriam, inclusive, dar como presente de Páscoa aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros um chocolate envenenado, porque essa reforma da Previdência, ela é um veneno mesmo, em matéria de dificultar e de negar um dos direitos sagrados ao povo brasileiro, que é o direito a uma aposentadoria íntegra e integral e digna, assim como a reforma trabalhista. Mas a mobilização social e popular está se fazendo presente, está falando mais alto. E eles foram obrigados já a adiar o calendário. E eles vão adiar o calendário mais ainda, porque a greve geral vem aí, será forte, será bonita, será um momento de união que vai ter um papel decisivo para a gente barrar definitivamente essas reformas, trazer a democracia de volta com a bandeira das eleições diretas já.